Bom, vamos fazer aqui um projeto Java, como solicitado aqui nesse caso prático, tá? Você precisa criar uma aplicação Java para calcular o índice de massa corporal dos pacientes de uma clínica médica. Então tem as instruções para a gente seguir aqui. Está dizendo para a gente criar um projeto, 2 pacotes, e criar uma classe pessoa e outra classe teste. Tá? Então eu vou vir no Eclipse já aqui para a gente começar a fazer a criação. Então para a gente criar um novo projeto, eu vou vir aqui em Java Project, colocar o nome do projeto ali, controle IMC, conforme solicitado, tá? Eu não vou criar isso aqui, já vou vir aqui dar um new package aqui para criar o pacote, conforme solicitado também lá, o nome do pacote é brfep sistemas.model. O outro pacote brfep sistemas.teste principal, onde nós vamos colocar a classe teste. Ok? É porque eu coloquei dentro do pacote, basta fazer isso aqui, ó. Fiz errado. Vamos criar classe. Vou criar um novo pacote aqui, principal, ok? Então, dentro do pacote model, a gente vai criar a classe pessoa. Então, eu vou selecionar aqui, new class, pessoa, e dentro do pacote principal, eu vou criar a classe teste, class teste, beleza. A classe teste vai ter a função main, tá aí a função main, e a classe pessoa a gente vai ter os atributos que estava dizendo aqui, né? Na classe pessoa, nós vamos criar os atributos privado, nome, peso e altura. Então, nome, vou colocar peso aqui, eu vou colocar um double, pode ser um double mesmo, peso, altura. Tá? Pode ser float também, não tem problema. Vou usar um float porque é menos memória. Cria os métodos públicos necessários para criar getSets. Então, para a gente criar getSet aqui, a gente pode usar o atalho do Eclipse, Ctrl 3, e usar a opção GGAS, né? Generate Getters and Setters. Apertar Enter aqui, e vai aparecer as opções, eu seleciono todos e dou um Generate, tá? Então ele já criou para mim aqui os getSets da minha aplicação, tá? Coloquei no lugar errado, só vou colocar aqui, pronto. Então, get nome, set nome. Get peso, set peso. Então, todos os métodos para acessar os atributos já estão aqui. Próximo passo, cria os métodos públicos. A gente já fez, né? Também é um método para imprimir os dados de uma pessoa. Então, dentro aqui da classe pessoa, vamos criar um método chamado mostra dados. Tá? E esse método nada menos do que imprimir os dados, né? Então, eu vou colocar aqui nome, e aí eu vou usar o atributo da pessoa, this.nome, tá? Então, ele vai estar acessando o atributo da classe pessoa, tá? O atributo nome que está aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para os outros atributos, tá? Então, altura e peso. E aí eu vou pegar o atributo altura e peso. Fechou. Mandei imprimir os dados da pessoa aqui. E agora, para seguir a sequência aqui, crio o método para calcular o IMC da pessoa. A fórmula do IMC é essa aqui, né? Peso dividido pela altura ao quadrado. Então, para a gente criar esse método, eu vou deixar o método público também. Eu vou retornar o resultado aqui no float, calcular IMC. E vou dar simplesmente um retorno aqui com a altura, qual que é a fórmula? Peso dividido pela altura ao quadrado. Peso dividido pela altura. Posso colocar assim, altura vezes altura, não tem problema nenhum. E ele já retornou para mim o resultado, que é o
IMC. Tá? Então essa fórmula aqui, toda vez que eu chamar ela vai me retornar esse valor. E aí, agora cria um método, cria um construtor para a classe pessoa que recebe todos os atributos como argumento. Tá? Ou seja, eu vou ter que criar um construtor, além do construtor padrão, que ele já está implícito aqui. Tá? O construtor padrão seria esse aqui, olha. O construtor padrão, se eu não colocar, já é implícito que ele já exista. Tá? Então, se eu quiser manter ele, eu devo colocar ele aqui também, mas eu vou criar agora um outro construtor. Eu posso escrever manualmente, tá? Mas tem um atalho também do Eclipse. Generate Constructor Using Fields. Então eu vou selecionar essa opção aqui, e ele já vai criar para mim o construtor. Olha, eu poderia escrever manualmente isso, mas ele já criou para mim aqui o construtor usando os campos, todos os atributos ali, já setou para mim, tá? Esse super aqui, por enquanto, a gente não está usando herança, então eu não vou usar, tá? Criamos aqui a classe pessoa, então, completa, tá? De acordo com o que está solicitado aqui nesse item 3. Agora vamos para outra parte. Vamos criar agora a classe teste, onde a gente vai criar objetos para a gente poder testar essa classe pessoa aqui. Então, na classe teste, crie 2 objetos pessoa. Então, eu vou criar aqui uma pessoa 1. Opa, viu pessoa. E, tá, beleza. Então, para a gente criar a pessoa, eu vou colocar já o nome direto no construtor aqui. Luiz. Qual que é o próximo atributo? É o peso, né? Peso, depois a altura. Então eu vou colocar aqui 85.4F. E a altura 1.85F. Beleza, reconheceu aqui a pessoa 1. E vou criar uma pessoa 2 também. Logo aqui, olha, já apertando um atalho aqui, Ctrl Alt para baixo, ele já duplica para minha linha. E eu vou colocar aqui Maria, que pesa um pouco menos. E também tem a altura um pouco menor. Tá, então vamos lá. Criei dois objetos pessoa, agora chame o método para imprimir os dados de cada pessoa. Então, para a gente chamar o método, eu vou pegar o objeto P1 e usar o método aqui em mostrar dados, né, que eu já criei aqui, já até aparece para mim aqui nessa opção. E vou fazer a mesma coisa para P2. Para a gente testar, vamos ver se já está funcionando. Eu vou mandar rodar aqui a classe teste. Deixa eu selecionar aqui o projeto. Então, dá um run as aqui. Olha, nome, altura, peso para Luiz, nome, altura, peso para Maria, tá? Então ele mostrou os dados tudo junto aqui. Eu poderia até tratar melhor lá na hora de imprimir, colocando um print aqui no final, olha aqui, trabalhando melhor. Eu poderia colocar assim, olha, colocar mais um print em cima aqui. Dados, e aí eu colocaria, vou enfeitar um pouquinho aqui, ó, vou colocar um aqui, tá? Simplesmente um aqui em cima, só para ele imprimir melhorzinho aqui, tá? Então eu vou rodar de novo a aplicação, olha, dados, aí a pessoa está aqui, a outra pessoa está aqui, tá? Separou os dados de cada pessoa. E aí, o último item aqui mostre o MC de cada pessoa. Então, juntamente aqui com mostrar dados, já vou colocar para ele mostrar o IMC das duas pessoas aqui. Tá? Então, já vai... Na verdade, isso aqui ele me retorna o IMC. Então, eu tenho que mandar imprimir esse resultado aqui. Vou colocar aqui um System Out aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui para o de baixo, para a pessoa 2, tá? Beleza, então por que eu tive que colocar esse print aqui? Porque o método calcular IMC, se eu for lá dentro, olha, ele me retorna o valor. Então, se eu colocar ele dentro do print, ele vai mostrar o valor direto, tá? Então eu vou colocar uma mensagem aqui, olha, IMC, espaço, e aí ele vai colocar o valor do IMC. Tá?
até vou escrever aqui, ó, índice de massa corporal. Da pessoa, tá? Então, rodando o programa agora, ele mostra aqui os dados do Luiz, altura, peso e o índice de massa corporal 85,4. Tá? Eu acho que na verdade ele calculou errado aqui. Deixa eu ver o que ele fez. Ah, e na verdade isso aqui também tem que colocar entre parênteses. Ah, é isso que estava dando problema ali. Agora sim. Agora sim está correto, tá? Então a fórmula, né, a gente tem que lembrar que essa parte aqui está na parte de baixo da fração, né? Então tem que colocar o parênteses para ele executar a ordem de precedência aqui. E aí temos o resultado já, a primeira parte, né, funcionando. Então temos os dados mostrando o índice de massa corporal de cada um, tá? E finalizamos essa primeira parte aqui. Vamos agora para o desafio. O desafio é uma parte extra aqui onde o médico gostaria de registrar os dados de todos os pacientes atendidos no final do dia e ver a lista de todos os pacientes e seus dados. Então, como que ele quer registrar? Toda vez que o paciente vai lá, ele vai lá e cria um objeto do paciente, tá? E vai armazenando numa estrutura ali. No final do dia, ele vai pegar, recuperar essa estrutura com todos os dados. Então, além disso, ele gostaria de identificar a média do IMC dos seus pacientes. Então, na classe teste, crie uma lista de pacientes e adicione 5 pacientes nessa lista. Vamos fazer isso. Então, a primeira coisa aqui, eu vou ter que colocar aqui, ó, essa parte aqui é o desafio. Então, para a gente criar uma lista, eu posso usar um array list, por exemplo, de pessoas. Tá? Então, um array list de pessoas, eu vou colocar aqui, vou chamar de pacientes, tá? Repare que pacientes é apenas o nome do objeto. O nome do objeto da lista. Tá? Então, o tipo da lista, ou seja, o array list, ele representa uma coleção, tá, de objetos. De qual tipo? Do tipo pessoa. Então, dentro dessa lista, eu consigo adicionar vários objetos do tipo pessoa. Então, temos aqui a lista já criada. Eu agora vou criar algumas outras pessoas, né? Eu vou pegar a estrutura que eu já coloquei aqui, eu vou chamar de P3. Vou colocar uns pesos aqui, olha. Uma altura diferente. Vou colocar mais 5, P4, P5, P6 e P7. Joana, pesa 59, mesma altura. Tem o Marcos, que pesa 66, mede 1,70. Tem a Paula e o Pedro, tá? Paula pesa 70 e mede 1,80. Pedro mede 1,80 também e pesa 69. Pronto. Criei aqui os 5 objetos. Tá? É importante definir, setar os valores. Tá? Eu consigo fazer diretamente no construtor porque criamos um construtor que recebe todos os parâmetros. Tá? Se eu não tivesse construtor com todos os parâmetros, eu deveria usar os métodos set para poder setar cada objeto. Aí eu teria que colocar 7 nomes, 7 pesos para cada um. Tá? Então aqui eu já criei. Vamos adicionar agora na lista de pacientes. Né? Então eu vou pegar a lista, add P7, né? No caso eu vou colocar aqui os 5 e eu vou alterar o nome deles aqui. Ó. Então adicionei o P3, P4, P5, P6, P7. Fechou, adicionamos na lista. Então a primeira parte a gente já fez. Ó. Criamos a lista e adicionamos 5 pacientes na lista. Em seguida, imprima os dados, nome, peso, altura e IMC de todos os pacientes registrados. Então vamos fazer isso. Para fazer isso eu posso usar um for each. Tá? Se eu colocar for aqui no Eclipse, vai aparecer para mim aqui já a estrutura do Java for each. Se eu apertar Enter, repare que ele já reconheceu que existe uma lista no meu programa, e no caso é a lista que eu estou querendo, tá? Pacientes. E para cada vez que ele passar no for, ele vai pegar um elemento da lista e jogar para essa variável aqui, pessoa, né? Então,
a pessoa, primeira vez que ele passar na lista, ele vai pegar a Patrícia, pessoa Patrícia, tá? Aí eu vou pegar os dados e mostrar dados, né? Como que chama? Escrevi com 3S aqui, peraí. Mostrar dados. Basicamente é isso, tá? Então a primeira vez que ele passar, ele vai pegar Patrícia e mostrar dados. Segunda vez ele vai pegar Joana, vai mostrar dados. Terceira vez vai pegar o Marcos e mostrar dados. Vamos testar, vamos ver se está funcionando isso aqui, tá? Só para... deixa rodar tudo, tá? Eu ia comentar, mas deixa tudo olhar. Então ele rodou primeiro lá em cima, lá, ele rodou os dados de Luiz e Maria que eu já tinha feito, né? E aí depois ele pegou já a lista dos pacientes, com peso e altura, tá? Repare que eu não mostrei o IMC. Eu teria que mostrar o IMC também da pessoa. Então eu devo colocar ali também o IMC. Tá? Para isso eu posso vir e colocar um print também do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. Tá? Aqui dentro do meu for, tá? Usando o mesmo objeto. Ele vai pegar a mesma pessoa e calcular o IMC. Tá? Se eu rodar novamente, agora repare, ó, os elementos da lista aqui, ó, Patrícia já está com todos os dados, inclusive o IMC. Joana, todos os dados e o IMC também. Fizemos essa parte aqui, tá? E por fim, mostre a média de IMC dos 5 pacientes cadastrados. Para a gente calcular a média, tá, eu poderia fazer... O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar, identificar qual que é o valor do IMC de todos, somar e dividir por 5. Vai ser a média. Média aritmética simples aí. Então, para fazer isso, eu posso usar dentro de um for, aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer esse for aqui. Para cada pessoa, eu vou criar uma variável aqui, chamada soma, tá? Vou fazer bem didático, tá? Vou criar soma, recebe 0 aqui. Essa soma, o que eu vou fazer? Toda vez que eu entrar aqui, a soma vai pegar o valor da soma atual, né, mais o valor de MC da pessoa. Calcular MC. Tá? No final do for, depois que aconteceu o for, eu vou ter o valor total da soma. Tá? Deixa eu só fazer o teste para vocês verem aqui. Eu vou mostrar o resultado aqui da soma. Ele vai mostrar um valor total. Então, ó, lá no final, olha, ele pegou, imprimiu o valor total da soma aqui, que deu 112. Ele somou o IMC do Pedro, o IMC da Paula, o IMC do Marcos, da Joana, Maria, não, Maria não, e da Patrícia, né? Os 5 usuários da lista. Deu isso aqui, tá? Então, só que isso aqui é a soma. Eu tenho que pegar a soma e dividir por 5, tá? Então vai ser a média. Então basta eu pegar. Vou escrever aqui, ó. Média do IMC é igual a soma dividido por 5. Posso colocar diretamente também aqui o cálculo, tá? O resultado. Ele vai pegar aquele 112 lá e dividir por 5, tá? Vai ser a média. Agora se eu rodar de novo, olha. Média de MC deu 22,47, tá? Posso até dar uns barra N aqui para ficar mais distante. Tá aí. Além de imprimir todos os pacientes, ele tem agora a média de MC. Bom, então terminamos essa primeira parte aqui do projeto, tá, do Java, onde a gente deveria construir a aplicação para controle aí do IMC dos pacientes.